Boa tarde, Leandro Cunha, treinador do Porosinho, aqui após o apito final em que o Porosinho garantiu os 3 pontos com uma vitória por 2-0 sobre o Vilha, tendo aqui já passado para a frente desta Série 5 da Primeira Distrital, também aliado ao empate do Canelas com Panteiras. O que é que lhe apraz dizer, o que é que significa esta combinação de resultados e aquilo que foi o desempenho também da equipa em jogo hoje? Em primeiro lugar, penso que entramos muito bem no jogo e fomos à procura daquilo realmente que queríamos, que era colocarmos-nos numa posição de vantagem o mais cedo possível no jogo para que tranquilizasse a equipa, porque agora nesta fase, um plantel muito jovem, há sempre aquela intranquilidade e nós durante a época já temos exemplos de perdermos alguns pontos com as equipas, inclusive com o Vila na primeira volta, e isso estávamos avisados para isso, e também com o desempenho que o Vila tem tido durante o resto da época e que tem melhorado bastante durante a época, mas eu penso que a equipa conseguiu materializar aquela supremacia que tivemos na primeira meia hora, com 2 golos, e depois tentámos controlar o jogo sem nos expormos muito, e neste momento somar, e principalmente somar os 3 pontos, é muito importante. Em relação ao outro jogo, não era um jogo que nós pudéssemos controlar os acontecimentos, tínhamos que fazer o nosso trabalho. Nós agora temos 2 jogos muito difíceis, com o Senhor Adora na próxima semana fora e com o Gatões aqui em casa. São 2 jogos que vão exigir um Porosinho no seu melhor, com a vantagem de dependermos totalmente de nós e de sabermos que 2 vitórias nos trazem aquilo pelo qual andamos a trabalhar desde o início. Aquilo que perguntava também a nível do jogo, ainda carregando um pouco no corredor esquerdo, também ali a criatividade de Grijó, a assertividade no meio campo de Andrés e depois as várias oportunidades, portanto Amaral e Pedrosa, isso foi também muito trabalhado esta semana. Sim, se reparares, entre o Grijó, o Amaral e o Pedrosa estão metade dos golos do Porosinho. O Grijó está a fazer uma época inacreditável, com números muito bons, está a chegar ao duplo-duplo, como se diz na NBA, não é? Já tem 10 assistências e 9 golos. O Pedrosa e o Amaral também têm estado muito bem. O Andrés, que jogou grande parte da época a central, e face ao castigo do Kiko, ao castigo do Nora, tivemos que adaptar o Andrés ao meio campo, mas com um desempenho notável, e hoje fez um grande jogo, marcou um gol, também merece muito pelo que trabalha. Acima de tudo o coletivo, ok? E esse coletivo neste momento também está preocupado com a situação do Samu, porque saiu do jogo com um problema na cabeça, que não se consegue lembrar de algumas coisas, e neste momento estamos todos, o nosso coração está todo com ele, e no sentido que ele recupere o mais rápido possível, porque aqui no Porosinho somos todos uma família. Foi bonito de ver os nossos meninos da formação ali na bancada a apoiar-nos, e vamos tentar entregar aquilo que eles nos pediram. Exatamente, muita festa agora também nos instantes finais, percebendo também a importância dos resultados, né, nestas contas, também da parte dos adeptos. Aquilo que também perguntava, Leandro, a propósito do próximo jogo, é com o Senhor da Hora, portanto pode ainda vir a ser decisivo, mas já nesta fase mesmo final, tendo apenas estes 2 jogos, a equipa está preparada então para enfrentar qualquer adversidade. Como tem demonstrado ao longo da época toda, uma festa pela conquista desta vitória, ok? Porque de resto nada está conquistado, e é importante que os nossos sócios percebam que nada está conquistado. É importante garantir os 6 pontos nos 2 jogos que faltam para realmente materializarmos aquilo que queremos. Agora, como é óbvio, queremos entregar isso por todo o trabalho que vimos desempenhando ao longo da época. Tem sido uma época difícil, num campeonato muito, muito difícil, surpreendentemente difícil, e temos que ser humildes, chegar aqui na terça-feira e trabalhar sempre fortes para não sermos surpreendidos com um adversário que na primeira volta nos ganhou aqui no nosso terreno, e vamos à luta. Ok, muito bem, muito obrigado, Leandro. Aqui as palavras então do treinador do Porosinho após a vitória por 2-0 sobre o Vila aqui no estádio Quinta da Pena. Vai ter a oportunidade agora para falarmos com Hélder Sousa, o treinador do Vila. Acaba por ser derrotado aqui na casa do Porosinho neste confronto da 24ª jornada da Série 5 da Primeira Distrital, e aquilo que pergunto é que análise faz ao desempenho da sua equipa,
equipa, o que é que poderia também ter corrido melhor à equipa que foi perdendo algumas bolas, foi se encostando atrás e acaba por, num curto espaço de tempo, ainda no primeiro tempo, sofrer os 2 golos? Uma entrada que eu até acho que foi consistente e equilibrada até ao primeiro golo. E depois os 2 golos desmontaram por completo a estratégia que tínhamos para o jogo, que era tentar adiar o mais possível o primeiro golo, um bocadinho à imagem do que fizemos na primeira volta, para depois, em transições, conseguirmos ferir o adversário. Não resultou com esses 2 golos num espaço de 6, 7, 8 minutos, e a partir daí o Prozinho tomou conta do jogo e soube gerir o jogo. Ao intervalo modificamos taticamente a equipa, ocupámos melhor os espaços, mas sem conseguir chegar à frente e ferir o adversário. O adversário foi melhor, parabéns ao Prozinho e as maiores felicidades para eles, porque de facto das equipas que defrontamos são das melhores equipas a praticar futebol. Daquilo que também tem tido a oportunidade de trabalhar com a equipa, o que é que nota na evolução dos atletas e naquela que é a combinação entre eles? Vimos num ou outro momento em que a Vila conseguia sair a triangular e sair com jogadas rápidas, mas não de uma forma consistente. É um facto. O aspecto mental desta equipa é muito importante. Esta equipa já mostrou que quando as coisas vão correndo bem, à medida que o tempo passa, consegue disputar o jogo com qualquer equipa, e por isso os empates que tivemos contra os adversários que estão nos primeiros lugares. Quando isso não acontece, quando sofre um golo cedo, fica mais difícil o aspecto mental da equipa, porque de facto a primeira volta do Vila foi muito má, era goleado praticamente por toda a gente, as dificuldades que já se falou noutras alturas que não vale a pena aqui referir. E a equipa depois nota mais dificuldade, porque é muito difícil trabalhar durante a temporada e fazer uma pré-época e trabalhar os aspectos ofensivos e defensivos ao longo da temporada, quando não se trabalhou esses mecanismos no início da época. E portanto fomos fazendo as coisas, a equipa está melhor, evolui, consegue em quase todos os jogos, ou pelo menos os últimos principalmente, consegue discutir o jogo com qualquer adversário, com as suas armas, obviamente. Não é uma equipa que pressiona na frente, não é uma equipa que tem grandes dinâmicas ofensivas, é um facto, não é talhada para isso, os próprios jogadores da equipa não são talhados para esse tipo de situações, mas jogamos com as nossas armas, mas quando acontece um golo ou 2 cedo, fica mais difícil precisamente por isso, porque nós não somos uma equipa que consegue ter muita posse de bola, consegue ter grandes dinâmicas ofensivas, pressionar o adversário na frente, porque depois os custos ainda são maiores. Aquilo que também ia perguntar, obviamente uma equipa jovem também, como foi falando, mas houve aqui 2 momentos que reparámos ali na transmissão. O primeiro, o amarelo a Mancilha por trocar a camisola, se podias especificar o que aconteceu? Lá está, são esse tipo de coisas que não podem acontecer. E eu, quando vejo o meu jogador a tirar a camisola, chamei logo a atenção que não o poderia fazer. Já estava a meio do caminho, o árbitro já tinha visto. Portanto, mas lá está, é um dos aspectos que é impensável acontecer, é uma situação que provavelmente nem nos infantis acontece, já falei com o jogador ainda agora. Lá está, o aspecto mental às vezes faz com que os jogadores ainda não tenham noção realmente das coisas, daquilo que podem ou não podem fazer, mas não pode voltar a acontecer. E uma outra questão também em relação com a abraçadeira de capitão, começou o Sampaio, depois houve ali a troca com o Soares, Soares acaba por sair, portanto se pudesse só apenas explicar, porque foi um momento que também reparámos. Foi entre os próprios jogadores, o Sampaio ao intervalo pediu-me para dar a abraçadeira ao Soares, que era o vice-capitão, qualquer um deles podia ser capitão no jogo 2, porque ultimamente temos mudado de capitão todas as semanas, foi uma coisa que falamos no balneário entre o grupo, vou dar a oportunidade a alguns de experimentarem e esse próprio crescimento. Exatamente, e sentirem alguma responsabilidade nesse sentido, e ao intervalo o jogador pediu uma vez se podia trocar para o vice-capitão, para o Soares, e foi uma questão do próprio grupo, entre eles, e não vejo problema nenhum, porque foi uma atitude falada e pensada,
aí não há problema nenhum. Exatamente, também essa vertente do crescimento individual dos jogadores. Helder, uma última questão, obviamente o campeonato está a chegar ao fim, querem deixar também a melhor imagem, o próximo adversário é o Sporting Cruz, como falou, na primeira volta houve algumas goleadas, o Sporting Cruz goleou o Vila por 6-0, o que é que esperam desse encontro, destes últimos 2 jogos, então, que faltam? 2 vitórias, vou ser o mais sincero possível, espero 2 vitórias, acho que já estivemos muito perto e merecíamos noutros jogos. Não me refiro ao caso 2, como já falei, mas noutros jogos, o Marchal, por exemplo, empatámos 0-0, a jogar com 10 uma segunda parte toda, penso que tínhamos ganho o jogo se tivéssemos 11-11. Contra o próprio Gatões a semana passada, fazemos 1-0 a 10 minutos do fim, mas lá está, não tivemos maturidade suficiente para segurar o resultado e sofremos 1-1 praticamente nos descontos. Mas já estivemos perto, lutamos contra o Senhor até o último minuto também. E portanto espero 2 vitórias. Este grupo foi o que eu já lhes disse, não temos nada a perder, o máximo que podemos alcançar é subir um lugar em relação ao Oliveirense, que estamos a 2 pontos, e portanto vamos fazer de tudo por tudo para conseguir, com as nossas armas, com as nossas algumas qualidades, mas vamos tentar, foi o que eu já lhes disse. Aliás, o meu discurso no final do jogo já foi a preparar o próximo, para eles não se esquecerem precisamente dessa goleada, que foi a maior e foi a única que sofremos, pelo menos desde que eu cheguei. Também é um facto, foi um jogo atípico, ficámos com 10 logo no último minuto da primeira parte, apesar do jogo já estar 2-0 ou 3-0, se não me engano. Mas para não se esquecerem disso, precisamente, porque isso é que também faz crescer e lembrarem-se disso, servir até, sei lá, uma motivação extra para não voltar a acontecer. E foi o que eu lhes disse, é para ganhar estes 2 jogos. Vamos tentar de outra forma, vamos tentar divertir-nos nestes últimos 2 jogos, jogarem um bocadinho mais, se calhar soltos, mais alegres, sem pressão nenhuma, porque foi o que eu lhes disse, ou ficámos em último ou ficámos em penúltimo, portanto não há pressão nenhuma, vamos para cima nestes 2 jogos. Ok, muito bem, muito obrigado Helder, aqui as palavras, obrigado. Após esta vitória do Porozinho por 2-0 sobre o Sporting Clube Vila, as palavras de Helder Sousa, treinador do Sporting Clube Vila, sendo que agora apenas restam mais 2 jogos a cada uma destas equipas para definir a posição definitiva na fase regular desta Série 5 da Primeira Distrital. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram à transmissão do jornal O Gaense. A reportagem estará completa na edição impressa do próximo sábado.